Pronto, já está devidamente gravando, tá, pessoal? Lembrando que nós fazemos a gravação e depois a gente coloca lá, para quem não pôde assistir, né? Que tenha a condição de ver a aula também lá no canal. Para não ficar com conteúdo pendente. Então, é a 10ª aula, né? Essa é a nossa penúltima, né? Porque sábado a gente já encerra essa parte de rodovias. Nessa aula 10, a gente vai falar sobre sinalização, né? Aspectos gerais sobre questões de sinalização que envolvam projetos de rodovia, né? A ideia da aula não é aprofundar no assunto, ninguém vai sair daqui expert em sinalização, em projeto de sinalização. O objetivo é, claramente, passar para vocês definições básicas, algumas diretrizes e algumas questões relativas a como utilizar de forma correta, né? Tanto a sinalização vertical, como também a sinalização horizontal, né? Na hora que você for representar mesmo lá no seu projeto geométrico. Só verificar se o pessoal está entrando de forma automática. Está, né? Então, antes de começar, literalmente, a gente falar de sinalização, né? Vale lembrar que a gente já literalmente concluiu essa parte que tange projeto geométrico, que é literalmente o corpo, né, do curso de rodovias. Nós estudamos todos os elementos, e na última aula a gente finalizou, né, essa parte de seções transversais. Então, realmente, isso aqui, pessoal, já foi passado, né? Vocês conseguem acessar os materiais, tem atividades que estão sendo feitas, né? A gente só vai revisitar na parte prática, né, onde a gente vai fazer de forma bem mais rápida aqueles cálculos, aquelas representações que nós fizemos de forma manual, né, na parte teórica do curso. Então, isso daqui já foi embora, né? E agora a gente vai falar sobre sinalização. Só que antes de entrar no conteúdo de sinalização, eu lembrei que eu estou devendo a resolução daquele quiz number 3, né? E aí eu queria logo aproveitar esse início da aula para a gente fazer a resolução do mesmo. Já que a gente vai ter 5, né? Esse é o terceiro, o quarto ele está em andamento, e eu vou lançar provavelmente sábado o último. E também está pendente, né, como vocês já viram, a correção do segundo, terceiro e, claro, depois que concluir a data do quarto. Então, vou acessar aqui no Drive o quiz, né? Número 3, cadê ele? Está aqui. Só abrir aqui para a resposta, porque senão eu não vou conseguir ver a minha, né? Então, vamos lá. Ela está aparecendo aí, pessoal? Dá um feedback, por favor. Sim, professor. Então, vamos corrigir, né? Esse quiz tem algumas questões que a gente precisa conversar, e essa primeira questão, de certa forma, já vai envolver isso aí. Vou colocar no 100 que já dá para ver, né? Então, eu vou ler ela aqui rapidamente, né? E a gente vai fazer a análise dela na sequência. Então, item 1. A distância de visibilidade de parada, né, DVP, é um parâmetro importante para a avaliação das condições de visibilidade em rodovias, e seu projeto deve garantir tais condições, tanto em trechos retos como também nos curvos. Considerando uma rodovia de classe 2, um pequeno declive longitudinal de 2%, né, eu estou aqui, ó, descendo, e considerando o fator de atrito tangencial de 28%, ou seja, 0,28, deve-se, né, mas está deve aqui, deve projetar uma DVP mínima de aproximadamente, a resposta correta já está aqui, né, que seria 221 metros, só que a gente precisa apresentar agora a resolução da mesma, né. Aqui tem uma, não é uma pegadinha, mas tem aqui uma questão que talvez eu não tivesse deixado claro ela antes de falar de curvas verticais, né, que é a questão do sinal do I, né, e depois que vocês viram os vídeos de curvas verticais
Ficou claro que quando a curva for, quando o trecho for ascendente, né? Não só curva, tá, pessoal? Pode ser grade reto, inclusive. Se o grade reto ele for ascendente, o I é positivo, e se ele for descendente, ele vai ser negativo. E isso vai influenciar a resolução aqui. Então, até o início, antes de apresentar ela, a pergunta, né? Quem acertou essa questão? A maioria. Vamos analisar agora o nosso público aí, porque eu fiquei preocupado de ter avançado um conteúdo sem falar um pouquinho sobre essa questão do I. Vamos ver aqui o nosso chat. Professor. O chat agora o chat virou questionamento, né? Agora virou direito. Está entrando o pessoal aí. Quem está falando, por favor? Errei em cheio. Errou em cheio? Como errou em cheio? Bateu no carro? Porque eu caí justo na pegadinha? Justo na alternativa que era pegadinha. Eu vou abrir aqui a resolução, acho que eu cheguei a fazer no MathCAD. Pode descobrir qual é a aula. Mas, se eu não me engano, é 5. Não é KISS, né? Estou dentro de KISS. Esse é o 3, né? Professor, tem gente querendo entrar na aula aí. Tá bloqueados, hein? Já vamos... Não, eu acho que está entrando automático. Pelo menos é só quando eu fecho aqui, mas eu acho que agora entrou todo mundo. Mas para quem entrou agora, pessoal, a gente vai fazendo a resolução do KISS number 3, né? Para fechar a dívida que já estava aumentando. Mas deixa eu ver se eu acho aqui o arquivo. Acho que é essa aqui, inclusive, né? Não, essa daqui é a outra. Vou descobrir onde eu deixei a resposta da mesma. Ah, deve ser essa aqui, ó. Vamos ver. Modesto. Mas então, quem estava falando aí que liberou o áudio aí, errou em cheio devido à questão do sinal do I, né? Foi isso? Eu só não sabia desse sinal aí mesmo. Para acertar a questão, né, pessoal, para chegar lá no 221, né? Que é exatamente aqui o valor aproximado, né? E olhar, né? Você teria que obrigatoriamente utilizar essa equação que vocês já conhecem, né, da distância de visibilidade parada, né? Só que para acertar, vocês teriam que entrar com menos aqui, menos 0,02, né? Para poder chegar no valor de 221, que é o correto, né? Se eu entrasse aqui, ó, com ele positivo, daria, ó, 201 aproximadamente, que é até uma das possibilidades. Então, eu queria ver o feedback aí de vocês aí. Quem acertou ela, né? Deixa eu ver aqui. Como é que cria uma votação rápida aqui pelo chat? Alguém de vocês sabe fazer isso? Não, professor. Acho que mas, professor, eu ouvi relatos de alunos que acertaram essa questão porque fizeram alguma mágica e deu valor mais próximo, deu 221, 321. Foi? Acho que é uma forte candidata a ser anulada. Não, por isso que eu quero ver. Primeiro a gente tem que ver... A Isa deu uma boa ideia, professor. A curva de Gauss, né? Para poder ver aí se a maioria acertou a maioria, infelizmente. A Isa deu uma boa ideia. Coloca quem errou, então, levanta a mão. Não, tu tem como fazer uma verificação, André, aí que eu não sei fazer. Eu acho que não, professor, mas depois acho que desse jeito, quem errou, levanta a mão, sabe? Eu acho fácil, assim. Aí o senhor vai em participantes tela, né? Isso, o senhor vai em participantes ali do lado. Seja sincero, tá, pessoal? Por favor. Temos quantos aí? 40, né? Se o senhor apertar em participantes lá, eu acho que o senhor consegue ver quantos erraram lá. Isso, aí, quantos estão com a mão levantada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 por enquanto, né? Os outros 40 acertaram, é isso? Ou está aumentando aqui a lista? Se chegar no 50%, a gente pode pensar em desconsiderar essa questão, porque depois eu até revi o meu próprio vídeo para verificar se eu tinha falado isso. Não falei, para mim eu tinha dito
Na verdade, ele ficou só na legenda, né? Mas aí também não vale, né? Já é demais. Quem estudou, quem avançou, né? De fato, parabéns aí. Mas está aumentando aqui a nossa lista. Muita gente. Então vamos fazer o seguinte, para não perder muito tempo, né? O objetivo aqui não é penalizar ninguém, né? Então a gente desconsidera essa questão aqui. No caso, vocês já levam um ponto da mesma, tá? Perfeito? Justamente por ter ficado aqui meio que em hold, né? No sentido de só ter sido falado na parte de curvas verticais a questão do sinal do I. E a própria equação que eu apresentei é margem, né? Aí, de fato, só para quem estudou, quem avançou no conteúdo é que conseguiria perceber isso aqui. Isso aqui é menos, e que a resposta sim seria 221 metros. Tem uma vantagem nisso? Tem, né? Porque agora vocês nunca mais vão errar, né? Quem pelo menos está na aula, né? Já vai ficar memorizado aí, e já vai saber quando tiver declive, a distância de visibilidade parada é maior justamente devido à consideração do sinal negativo para o I. Lembrando que o I é longitudinal, né? E o FL ele é longitudinal também ou tangencial, tá? Não confundir com o fator de atrito transversal. Esse é utilizado lá para calcular o velho conhecido raio mínimo, ok? Então já está batido o martelo. Na hora de corrigir, já vou considerar esse pontinho aqui. Próxima questão, número 2. Professor, você já poderia falar mais desse sinal negativo? Desculpa, pode falar. Você não poderia falar mais sobre esse sinal negativo? Ah, sim, claro. Eu vou até aproveitar aqui a aula. Eu não sei se foi a 9, deixa eu ver, não, foi para mostrar isso. Foi a aula número 8, se eu não me engano. Deixa eu ver, grades, Vou mostrar logo aqui. Tem um slide que ilustra bem isso aí. Só que, como eu falei, o KISS foi bem antes disso, né? Então, literalmente, só quem estudou de forma antecipada que ia descobrir. Aqui, ó. É o caso de grade reto, né? Eu estou no declive, né? Não estou em trecho de curva, né? E aí, ó, o I vai ser positivo quando você tiver o aclive, e ele vai ser negativo quando você tiver o declive, tá? Basicamente é isso, tá bom? Ok? Como a gente sim, não está entendi. numa curva... Longitudinal, né? Isso. Esse é o I. Como a gente não está numa curva, eu não vou analisar aquele delta, tá? Aqui é o I, literalmente. Estou trabalhando com grade reto. Ou seja, a gente pode concluir que sempre no trecho de descida, né, a minha distância de visibilidade vai ser um pouquinho maior. Que é o que acontece, né? Você está no embalo aqui, você vai precisar de uma distância maior para frenar, principalmente para frenar. E aí isso daqui vai influenciar de fato. O sinal do I vai influenciar no valor de dp. Perfeito? Perfeito, obrigado, professor. Então, mais algum questionamento aí, pessoal? Acho que não, né? Afinal, todo mundo vai acertar a questão. Então, vamos aqui para a nossa segunda. Em rodovias, é uma questão teórica, né? Em rodovias, as manobras de ultrapassagem e as condições operacionais da via estão diretamente relacionadas, sendo, então, fatores a serem considerados no projeto da mesma. No que tange a distância de visibilidade de ultrapassagem, também conhecida como DVU, é correto afirmar, exceto que, então é errado, né, pessoal? Basicamente, eu vou procurar errado aí. A resposta errada é essa aqui, né? Ao considerar o tempo e ansiedade suportados por motorista dos veículos mais rápidos trafegando atrás de um veículo lento, se iniciarem ultrapassagens perigosas, deve-se prever faixas de ultrapassagem desejavelmente espaçadas entre 4 e 8 quilômetros. O intervalo é diferente desse, né, pessoal? Se a gente for consultar o material, e é isso que eu vou fazer aqui, não é curva.
Aqui, ó, seria de 1,5 a 3, né? Isso é exatamente esse intervalo aqui, ó. Recomendado. E lá eu estou de 4 a 8. Então, é exatamente esse intervalo aqui que está tornando o item errado, tá, pessoal? Perfeito? As questões restantes estão todas corretas. Uma questão teórica só para ver se vocês estão entendendo essa questão e, claro, verificando a leitura lá do material disponibilizado. Algum questionamento? Acredito que não, né? Então, vamos... Professor, só um comentário aqui. A questão? Quem é responsável assim por toda essa demarcação, né? Acaba sendo as linhas mesmo, né? A pintura, a sinalização horizontal, né? Sim. Distância de parada, de ultrapassagem, assim. É importante, né? Enfim, a gente não tem pintura. Até bonito quando vê uma rua pintada. Não, é a forma, né, do motorista entender que para aquela condição ali, né, a rodovia foi projetada para permitir ultrapassagem num determinado trecho, permitir com segurança, né? E aí a única forma dele entender isso é a sinalização. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que, como há infrações nesse sentido, né, ansiedade, principalmente, é um fator motivante, e aí a pessoa tenta ultrapassar onde der, né? Mas é isso, realmente, a sinalização está ali para tentar ajudar, né? Vocês já notaram também que o próprio veículo da frente, né, a sinalização correta do mesmo facilita também você identificar o momento certo da ultrapassagem, né? Mas a sinalização também está aí para isso. Perfeito. Terceira questão, uma questão de superelevação, né? A superelevação é um elemento de projeto que trabalha a favor da segurança viária em trechos curvos, né? Lembrando que ela vai gerar uma compensação, né, em função dela, né, que vai reduzir a intensidade da força estabilizadora, que é a centrífuga. Tá? Considerando uma rodovia de classe zero, né, toda vez que vocês têm classe, né, pessoal, o que você vem à tona é velocidade diretriz, né? Você já vai na tabela lá para tentar entender lá qual é a velocidade diretriz. Com taxa máxima de superelevação de 6% e um raio de 1.700 metros. Pode-se especificar, conforme as prescrições do DENIT, uma superelevação de... e aí essa é a resposta, né? Aqui foram dados alguns intervalos e alguns valores, né? A resposta correta é essa superelevação ficar entre 3,5 e 4, né? E você consegue resolver ela bem rápido, né, pessoal? Não sei se vocês lembram, mas superelevação, você tem até uma equação, né, que você faz uso, para justamente avaliar ela em função do raio e em função da superelevação máxima, do trecho curvo. E é exatamente essa equação que eu estou procurando nesse momento. Essa aqui, ó. Lembrando que a gente vai trabalhar com E, né? E aí você calcula o E, ó, como eu falei, em função do E máximo, né? Aliás, em função do R e do R mínimo, tá? Ou seja, você já tem que adotar um R aqui. Se eu não me engano, ele foi até dado na questão, mas você precisa calcular o R mínimo e também determinar o E máximo. Como ele deu a classe da via, fica bem fácil fazer isso, porque ao invés de calcular, você pode fazer o quê? Ó? Utilizar um dos ábacos, perfeito? E eu acho que até foi o que vocês utilizaram para resolver a questão. Qual foi o ábaco, pessoal? Aí eu tenho que trabalhar lá com a classe correta, né? Se eu não me engano, eu já tenho ele separado aqui. Oi? Aqui, ó. Seria o ábaco para um E máximo de 6%, tá? Perfeito? De onde eu tirei isso aqui tem a ver lá com a minha classe, tá bom? Porque você tem valores máximos em função da classe de projeto. E aí, usando esse ábaco, entrando com os 1.700 aqui, ó, considerando classe zero, velocidade diretriz de 120 km por hora, ó, você rebate com o eixo Y e vai obter uma superelevação ó, entre 3,5% e 4%. Perfeito? Perguntas, dúvidas?
quem calculou vai chegar no valor próximo também. Eu acredito que sim, tá? Certo? Professor, eu não tinha esse ábaco aí eu pesquisei na internet aqui, estou até dando uma olhada no ábaco que eu utilizei. Eu achei um outro aqui e utilizei também 120 que apareceu aí, e o meu deu entre 2,5 e 3,5 pelo ábaco. Mas você verificou se era para 6%? 6%, eu tenho ele aqui. Depois me manda, então, para ver, porque é estranho, sim, né? Deveria ser o mesmo. Manda sim. Tá, para a gente verificar, porque esses ábacos eu procuro até tirar direto do manual, né? Porque a gente sabe que a internet, né, a gente tem que sempre verificar as fontes, né? Mas eu achei estranho, né? Deixa eu desligar esse negócio da tocada aqui, senão ele vai encher. É o Chrome mesmo, né? Aqui, né? Eu só acho estranho, né? Considerando 6%, dá um valor bem diferente, né? Bem, mas depois me manda então que eu dou uma verificada aí para entender que gráfico foi esse. Certo, vai mandar lá no seu privado já já. Pode mandar sim. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Conseguiram utilizar o gráfico aí com êxito? Imagino que sim, né? Ok? Então vamos passar para a próxima questão. E esse barulhinho não para. Lá vem o DENIT de novo, né? Considerando as diretrizes técnicas do DENIT aplicáveis aos projetos geométricos de rodovias, é incorreto afirmar que, então tem que procurar errado, né? Essa questão também ela vai ser anulada porque aqui, ó, não sei se vocês lembram, né? Mas aqui, em vez de 5 VP, são 4, né? Então eu acabei digitando errado e isso causou também que eu tivesse 2 questões erradas. A mais errada é essa, tá, pessoal? Perfeito? É a mais errada, mas não tem como mensurar uma mais errada tendo 2 erradas, né? Então essa daqui também, ó, devido ao erro de digitação, né? Devido a não aparecer o 4 aqui, vai estar errado, tá bom? Então essa daqui eu vou ter que desconsiderar também. Foi até um aluno, se não me engano, que me chamou a atenção, mas como o quiz já estava aberto, eu não poderia mudar a regra durante o jogo, né? Foi o Só o Júlio. Eurico Miranda no auge fazia isso. Diga. Foi o Júlio, professor. Foi o Júlio o culpado? Né? Foi ele Professor, mesmo. Eu esse estava quiz conversando com aí ele ele falou. me deixou Eu com acho que eu tenho que 0. contratar um revisor aí de quiz. A gente faz muita coisa Opa! ao mesmo tempo. Mas até que está errando pouco. Mas é isso, tá? Aqui era 4, tá, pessoal? Se vocês consultarem o material, né? Não é 5, a mínima é 4 VP, né? É por isso. E, professor, e qual seria a outra errada aí mesmo? Aqui, ó, é o que eu estou dizendo. O menor raio a ser projetado para curvas é denominado de raio mínimo. Aqui tudo bem, né? Certíssimo. Sendo comumente aplicado sem restrições técnicas. Isso daqui é um pecado, né? Raramente, né, se não tiver jeito, literalmente é que você vai utilizar o raio mínimo. Lembrando que é um mínimo, né, necessário, mas principalmente para visibilidade ele dificilmente vai atender, tá? Ah, lembrei mesmo. Inclusive, professor, o raio mínimo, para ter o raio mínimo, né, precisa da superelevação máxima de 12%. Mas aí tem uma certa tabela, né, que esse 12% ele nem existe na tabela, né? Porque o 12 é para algumas condições muito específicas, tá? Lembrando que o raio mínimo ele depende da classe. E cada classe tem o seu valor máximo lá de superelevação. Então, não é sempre 12, tá? 12 é uma condição excepcional. Tá bom? Em região montanhosa, tal. Mas você sempre tem que ver o E máximo em função da classe de projeto da rodovia, tá? Aí vai variar, se eu não me engano, entre 10%, 8%, 6%. Tem que pegar aquela tabelinha lá que você já conhece. Exatamente. Aí até mesmo para a região montanhosa lá parece que era 10%, aí, enfim. Mas é isso. Mas nunca será utilizado comumente, tá? Pelo contrário, tá bom? Ok? Então essa daqui, ó, já são 2. E quem já tem 2 pontos aí, né? Essa aqui ninguém tem menos que 2 pontos. Quinta questão, então, tá, pessoal? Vamos seguir aqui o barco. Para evitar problemas como ilustrado abaixo, né? O caminhão ficou preso ali, né?
Não sei se o erro foi do motorista ou do projetista, ou dos dois, né? Legal que a moto não passou direto ali, nem percebeu. Deve-se projetar raios e super largura que permitam que o veículo de projeto, que é esse, né? Pode ser também que o veículo esteja passando por um local que ele nem poderia, né? A gente não pode descartar isso. Possa trafegar com conforto, segurança e estabilidade. Considerando-se um veículo de projeto SR, tá? Semi-reboque, percorrendo uma curva de raio igual a 320 metros, em rodovia classe 3, localizado em terreno ondulado, o valor recomendável para a superlargura é, a resposta correta é 0,4, né? E para mim achar esse 0,4, o que eu fiz, pessoal? Calculei ou utilizei alguma tabela? O que vocês fizeram? Tabela. Tabela neles, né? Vocês já viram que o DENIT adora fazer tabelas e a gente usa, né? Desde que corretamente. Eu vou tentar achar essa tabela agora aqui, né? Não sei se deixa eu ver. Qual era o raio lá? 320, era? Isso. E é SR, né? Então tá aqui, deve ser essa aqui mesmo, tá? 0,4. A velocidade diretriz qual era? Qual era a classe? 60. Era 60 a velocidade diretriz? Considerando a classe. Isso. Tá, então é 0,4 mesmo, né? Aqui, ó, exatamente aqui no limiar, né? Se fosse 315 metros de raio, já ainda seria 0,6, né? Mas para 320 é exatamente esse valor aqui, que é 0,4, tá? Lembre, pessoal, que a gente está avaliando as super larguras simétricas, tá? Então é metade para cada lado, tá? Esse valor aqui você vai dividir por 2, seria 20 centímetros para cada lado, considerando que ela é simétrica, tá bom? Percebo que, de certa forma também, né? Esses valores de super largura não são tão grandes, tá? Ó, tem o 60 centímetros, 40, né? Em algumas condições, eu acho que até tem um valor superior, a 0,8 aqui, mas são valores pequenos, justamente para permitir aquela pequena folga que vai melhorar principalmente a inscrição, ou seja, o veículo vai caber e vai conseguir percorrer a sua rota, né? Sem entrar muito na contramão, tá? É basicamente isso que você considera na hora de prescrever essas super lagoas. E a tabela, pessoal, ela já faz o cálculo de tudo isso aqui, ó, que a gente viu na teoria, mas a tabela já considera os valores de projeto. Alguém errou aí? Tabela é vida, não é verdade? Mas tem que saber utilizar, né? Senão... Vocês vão fazer a NAD esse ano, ano que vem? Nem sei, né? Com essa questão do Covid. A turma 2016 é a próxima, né? Que vai fazer exame nacional dos cursos, né? E se prepare que vai ter muita tabela, né? São questões, basicamente, que ele te dá todas as informações, você só tem que entender e resolver. Não tem muita matemática, não, é raciocínio mesmo, tá? E aí tem que manter a nota 4 aí do curso, né? Ainda tem essa responsabilidade aí, pessoal, da 2016. Ou melhorar, né? Nota 5. Ou nota 5 aí, para logo estourar o balão. Aí vai ter quadro, vai ter tudo lá no corredor da universidade. Então, vamos para a sexta, né? Outra questão aqui pela cara de superelevação, né? Nas curvas em estradas, um veículo tende a ser forçado para fora, né? Desta pela ação da força centrífuga. Para que haja compensação dessa força, nos projetos rodoviários é criada uma inclinação transversal ao eixo da pista, que é denominada de superelevação, né? Percebo que até no texto eu tento reforçar lá os conceitos que vocês estudaram, para não esquecer mesmo, tá? Conforme ilustrado abaixo. Com relação às diretrizes do DENIT, no que tange a superelevação, é correto afirmar, e aí vamos ver aqui. Ó. Quanto maior a velocidade diretriz da via, menor será a sua superelevação? Não, né? Ao contrário. Vamos ver logo a correta. Para uma curva com raio igual a 900 metros, em rodovia com velocidade de projeto de 40 km por hora, pode-se dispensá-la. Porém, é conveniente considerar pequenos valores para permitir
drenagem da curva, né? Tem uma tabela, né, pessoal, que eu acho que vocês sabem qual era, que ela justamente te passa os valores onde você pode dispensar, né, o uso da superelevação, que é exatamente essa. Porém, se eu for considerar uma das finalidades do pavimento, que é conduzir as águas pluviais para os elementos coletores, que geralmente estão situados na lateral da mesma, né, eu preciso, pelo menos, considerar pequenas inclinações, que vão depender do tipo de revestimento, né, ó. Se for concreto, 1,5, se for um revestimento betuminoso de alta qualidade, tipo CBUQ2, e de granulometria aberta, 2,5 a 3, né? Então, eu posso até dispensar, mas é coerente, né? Adotando estágios, recomendações, que eu considere pelo menos, né, essa inclinação para garantir a condução do efluente pluvial por gravidade até o coletor lateral, tá? Então, é por isso que aquela questão está correta, tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí? Lembra que eu vou analisar na tabela a velocidade e associar ao raio, né? Vocês vão ver que eu poderia até dispensar, né? Porém, é conveniente considerar pequenos valores para permitir drenagem, tá? Alguém que errou quer tentar entender onde está errando, questão das outras questões estarem corretas, onde está o erro, né? Algum questionamento? Tudo ok, né? Aí estava fácil, né, pessoal? E aí vamos para as questões discursivas, né? A sétima, né? Vamos ler a mesma. Para fins de melhoria na mobilidade da região, a Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, né, contratou uma empresa de engenharia para projetar um novo sentido, né? Que é exatamente esse desvio aqui, ó. Tá? Que está com essas setas, se eu não estiver olhando errado, está meio vermelha para rosa, né? Escuro aí, um vinho aí da Viva. Tal segmento corresponde a duas curvas consecutivas para a esquerda, separadas por um trecho reto. Então, teria aqui, ó, essas duas curvas e um pequeno trecho reto aqui. Considerando o raio da curva 2, que o raio da curva 2 seja igual a 600 metros, e que os estudos de tráfego indicaram a necessidade de prever uma rodovia classe 2 em região plana, pergunta-se o valor aceitável do raio da curva, da outra curva, né, que seria essa aqui, e o valor mínimo do trecho reto que separa as duas curvas, tá, pessoal? É uma questão que nem precisava fazer upload de arquivo, né? Você poderia responder de forma textual aqui, tá? Certo? Com relação ao item A, eu posso dizer que o raio da curva 1, ele é de aproximadamente 350 metros. Onde é que eu achei esse valor? Ó? Utilizando esse ábaco aqui, ó. Tá? Lembrando que eu tenho exatamente esse cenário aqui, ó, duas curvas que têm a sua curvatura para o mesmo sentido, né? Separadas por um trecho reto, tá? Então, eu entro aqui, ó, com o meu raio da curva 2, que é o eixo X, tá bom? Deixa eu só aparecer aqui. Eu entro com ele aqui, ó. E no caso lá era 300 e... Cadê? Não, era 600, né? 600 metros. Tá? Então tá aqui, né? E aí eu falo em valor aceitável, se eu não estiver enganado, não é isso? Valor aceitável, tá, pessoal? É importante ver essa parte textual aqui. Então, considerando a faixa aceitável, né, que é a zona 3, perfeito? Eu faria aqui a projeção do 1600 até a mesma zona, né? Mais ou menos aqui, né? Ficaria aqui nessa região, poderia considerar até a parte média aqui desses pontos, né? Jogaria para cá, ó, estaria mais ou menos na metade entre 300 e 400, tá? Qualquer valor entre esses dois aqui, ó, considerando essa região 3 aqui, ó, fazendo a projeção, seria aqui aceitável, né? Perfeito? Até um pouquinho superior ainda daria, né, pessoal? Acho que o senhor viu na linha errada, acho que é essa aí, professor. Essa aí, eu estava vendo errado, é 600 aqui, ó. Então, ó, cheguei na zona 3 aqui, ó. Então, realmente, ó, esse valor aqui estaria entre 300 e 400. E aqui, ó, ainda ficaria abaixo de
400, né? Então tem que ficar nessa faixa aqui mesmo, tá A bom? só para confessar, professor, eu vi que na sua resposta lá do Kisson colocou 350, mas na minha, por exemplo, coloquei em 350 e 380. Eu chutei que ele fosse 380. Não tem Então, eu problema coloquei nenhum. também. Dentro de 300 e 400 está, de certa forma, correto. Eu coloquei uma faixa, não coloquei um valor. Isso. Não tem problema nenhum, está correto, tá? Até por isso que ela não é objetiva, né? É uma questão que você poderia indicar lá. A leitura é entender que é a zona 3, né? E que eu vou utilizar esse hábito, tá? Perfeito? Tá correto. Mais alguém aí? Faixa também, Letícia, não tem problema nenhum, desde que fique entre aquele intervalo que eu acabei de falar, tá? E o outro item, né, pessoal, voltando aqui para a resolução, era calcular o valor mínimo do trecho reto, né? Que basicamente, se você conhece a velocidade, né, e você vai conhecer porque foi dado a classe e a topografia da região, né, você vai obter lá o valor de VP, né, que no caso foi 80 km por hora. E aí você vai calcular aqui 4 VP, né, e eu arredondei aqui para em torno de 321 metros, tá? Valores próximos desses são valores corretos. Alguém achou um valor diferente? Só não pode ser inferior, né, a 4 VP, tá? Ok? Que é exatamente aquele valor mínimo, né? É exatamente isso aqui que está errado lá naquela questão que eu anulei, né? Que lá está 5, né? E na verdade o mínimo é 4 VP, onde VP é a velocidade de projeto ou velocidade diretriz da rodovia. Tá? Então tem que ter um trecho reto aqui, ó, que no mínimo tem que ser igual a 321 metros, né? Perfeito? Todos acertaram? Eu errei, professor. Professor, Errou? eu coloquei para. Por que 325, Caio? Ah, não, Professor, entendi. agora eu não me Tá correto, recordo tá, o que desculpa. mudou no cálculo, Tá mas deu 325, Não, tá correto. e alguma coisa. Tá correto. Mas o Mário falou que errou aí, alguma desatenção? Eu errei duas na primeira. Eu calculei, não olhei tabela. Eu segui aqui o livro Pimenta na página 73. Ele diz lá que se a gente considerar a superelevação máxima e o coeficiente de atrito máximo, a gente vai ter um raio mínimo. Aí eu usei Sim. essa fórmula e meu raio deu 252 metros. É por isso que eu errei. Mas lembra que essa situação do ábaco é quando você tem curvas seguidas, tá? E exatamente aí você precisa avaliar essa relação entre um raio e o outro. É diferente do que você calcular um raio individualmente pelo mínimo, tá? Perfeito? Tem essa questão para você compatibilizar esse traçado, né? Para não ficar com um raio muito maior que o outro, tá? Tá bom? Você pode só repassar os valores para mim, por favor? Quais? Não, a tangente e o raio. O raio, nós chegamos ao valor de aproximadamente 350, né? Você está falando da resposta ou do comando? Não, tá certo, tá certo. Tá? 325 é aceitável? Sim, é aceitável. É maior que 4 VP, né? E não está muito longe do mínimo. Não é por causa de 4 metros, né, que tu vai inviabilizar o projeto geométrico, né? Vocês estão acostumados com diferenças decimais, né? Nesse caso de rodovia, né, é obra linear. O que é 4 metros em 1 quilômetro, né? Pelo menos na longitude, né? No sentido transversal, ele é representativo, porque aí a rodovia vai ter uma faixa de 5, 6, 7 metros no máximo. Mas no sentido longitudinal, de fato, não vai gerar uma discrepância. Perfeito? Vamos para a última, então, né? Já que a gente tem uma parte do conteúdo para apresentar, né? Essa questão aqui, de certa forma, você tinha que entender o que estava sendo escrito nela, porque não é um raio mínimo que você vai considerar para ambos os itens A e B. Você precisa calcular um primeiro raio e depois um segundo, considerando visibilidade. Então, vamos lá. Considerando-se a curva localizada dentro de um túnel, né, que é essa da foto aí,
que faz parte de uma rodovia classe 2, calcular o raio de projeto, RP da curva, independente das questões de visibilidade, tá? E item B, o raio mínimo necessário, que eu chamei de R, tá? Para garantir a distância de visibilidade parada. Aí são dadas algumas informações, tá? Superelevação de projeto, a inclinação da rampa, né, longitudinal, o fator de atrito longitudinal, o transversal e o afastamento mínimo que você precisa para garantir a visibilidade, tá? Com relação à parede do túnel. Deixa eu agora acessar a questão aqui, né? Isso onde eu coloquei ela. Eu acho que é essa aqui, vamos ver. Essa mesmo, ó. Então aqui, pessoal, os dados que foram informados, né, que eu acabei de ler, o raio de projeto, basicamente, isso daqui não tinha como errar, né? Você vai pegar a sua velocidade de projeto ao quadrado, né, dividido por 127, abre parênteses, o E de projeto, que foi informado, né, mais o FT, tá? Lembrando que a gente está avaliando a questão de raio, que também foi informado na questão, né? Quando você faz essa avaliação, você vai chegar no valor aqui, ó, que no caso deu 325,12 metros, tá? Considerando aqui a resolução no MEFCAD, né? Você não trabalha com... já faz direto considerações de arredondamento, perfeito? Item A, basicamente, a aplicação da equação do raio, tá? Lembrando que só vai ser mínimo, nesse caso aqui, se eu tivesse o E e o FT máximos, tá? Que não é o caso. Eu quero calcular o D projeto, tá bom? Alguma dúvida com relação ao item A? Ok. Então, vamos seguir aqui. No item B, pessoal, não confundir raio mínimo de projeto, né, onde você entraria com E máximo e FT, com raio mínimo para garantir visibilidade, tá? Esse raio mínimo aqui é o menor raio necessário para que você tenha condição de garantir a visibilidade, considerando a distância de visibilidade de parada, né, para o motorista, tá? Então, você precisa, primeiramente, calcular essa distância de visibilidade, ó, que é exatamente o que está sendo feito aqui, e depois, como você conhece o afastamento mínimo, né, você vai utilizar a equação que relaciona raio, afastamento e distância de visibilidade para obter esse raio, tá? Perfeito? Se você utilizar direto a equação do raio mínimo, ela não está enquadrada nesse contexto. Já que eu volto a falar, que ele quer saber o menor raio para fins de visibilidade, tá, pessoal? Que provavelmente é bem superior ao raio mínimo da curva se eu não estivesse considerando essa questão, tá? Ok? Dúvidas? Acertaram? Erraram? Qual é o feedback? Então é isso, pessoal. Essa é a resolução do QIS 3, né? Eu vou ver se eu consigo adiantar a correção para já disponibilizar as notas, né? Lembrando que são 5, a nota da primeira avaliação é literalmente a média aritmética, tá? Entre eles. Vamos salvar. E vamos seguir em frente, né? No nosso conteúdo. Só abrindo aqui rapidamente o nosso planejamento, já que ele está acabando, né, pessoal? A disciplina, a parte de rodovia já está se encerrando. Nós fizemos uma última revisão nessa programação, né, que foi colocada lá no grupo. A gente tinha uma ideia inicial de falar tudo isso aqui hoje, né? Mas aí, como a gente vai ter... Aliás, isso aqui já foi, né, pessoal? Deixa eu até marcar aqui, atualizar meu cronograma. Tá? Eu vou falar dessa questão de sinalização hoje, tá?
E como essa parte de obras de contenção, drenagens, que é uma parte mais geotécnica, eu pedi para o professor Rambo participar da aula, já que ele tem experiência, é a área dele, né? Eu sou da área de transporte, mas oriundo de estrutura, né? Então, eu achei interessante, ele topou no sábado a gente fazer uma aula síncrona, né? Onde ele vai apresentar uma boa parte da aula e eu também vou acompanhar e a gente vai fazer uma troca aí de um bate-bola, né? Técnico aí para tentar passar aí mais conhecimento para vocês. Certo? Então, a gente trabalha com isso aqui no sábado e hoje vamos falar sobre essa questão de projeto de sinalização, né? Ok? Então, vamos voltar à nossa apresentação. Posso fechar essa? Não quero salvar. Essa aqui eu tenho que continuar. Todo mundo vendo aí, pessoal? Tudo certo, professor. Então, vamos lá. Isso aqui já falei, já falamos, né? Bem, sinalização, pessoal, é uma etapa importante, né? Porque ela pode representar, inclusive, algumas diretrizes que eu considerei no meu projeto, né? Mas vocês concordam comigo que a sinalização teria como função principal o quê, pessoal? No contexto de rodovias. O que vocês acham? Qual é a principal função de eu pintar lá a minha pista lá com determinados símbolos que vocês podem ver alguns desses aqui na imagem, né? E também incluir um monte de sinalizações verticais que são as placas, né? A função disso é basicamente três, né? Que a gente vê até lá no curso lá, da parte teórica do curso para você tirar a habilitação, né? E basicamente a gente pode dizer que são dois tipos de sinalização, né? Que é horizontal e vertical, né? E que a vertical você pode ter sinalizações para fins de regulamentação, né? Para te mostrar os limites e as questões técnicas que você precisa respeitar com relação à movimentação na via, né? Você pode também ter sinalizações verticais de conteúdo indicativo, né? Vai te dar uma informação ali, ó, estou meio perdido, quero ir para determinado local, você geralmente encontra algumas placas que vão facilitar e evitar que você faça manobras desnecessárias, né? Mas também, né, pessoal, ela pode ter uma questão relacionada com a advertência, né? Exatamente como está aqui circundado, né, nesse elipse, que são placas de advertência, com relação a obstáculos, né? Faixa de pedestre, obras em andamento, né? Passagem de animais pela via, né? E percebo que a grande diferença aqui, pessoal, entre elas, nada mais é do que a própria coloração, né? Essas com fundo branco, né, o fundo vermelho, são as que têm a ver com regulamentação, né? Essas mais coloridas aqui têm a ver com indicações, informações, e as amarelas com desenho negro, né, pretos, tem a ver com advertências, tá? Claro que existem algumas exceções nessa regra, né? Mas, de forma geral, você até utiliza esse bizu aí para fazer a sua prova teórica lá no DETRAN. Perfeito? E, claro, né, a gente, como engenheiros, também tem que entender um pouquinho disso, né? Volto a falar, o objetivo da aula não é a gente sair aqui expert em sinalização, até porque não tem tempo para isso, mas a gente entender como a gente consegue especificar e, principalmente, entender onde eu vou buscar as informações que vão ser importantes na hora de representar esses elementos lá no projeto geométrico, tá? Que é o projeto de sinalização, né? Uma parte do projeto geométrico. Alguns exemplos aí, pessoal, que a gente tem de sinalização, né? Primeiro, os errados, né? Esses daqui são todos em Macapá, né? Já é de conhecimento de vocês, né? Essa questão de problemas de sinalização. Claro que a gente faz uma brincadeira aqui, porque a obra, nesse caso, estava inacabada, né? Ninguém é maluco o suficiente para deixar uma faixa de pedestre chegar apenas à metade da faixa, né? Da via, né? Da largura da via. Isso daí acabou que ficou de um dia para o outro, né? Eu acho que ficou assim, e até corrigir, como hoje é muito fácil você registrar, e virou meme, né? Literalmente. Eu acho que foi isso, né? Eu imagino que eles não demoraram muito tempo para corrigir isso aí. Certo? Demoraram sim, professor. Eu moro aí perto. Quanto tempo? Um mês? Não é possível, cara. Foi algumas semanas, assim. Tudo
tudo isso, olha, eu não estava aqui, né? Eu recebi essa imagem e depois de um mês eu consegui entender que era aqui, né? E aí, aqui aquela parte lá daquelas concessionárias, né? Jeep e tal, tá? E realmente ficou muito ruim. E ficou ruim também, só um minutinho. Depois que eles corrigiram, ficou pior ainda, porque ficou, além de confuso, né? Uma confusão ali de cores, né? Não sei se vocês, quem vem pela Jovino aqui, né? A faixa central, né, contínua, ela tem uma curva do nada. Você vem numa trajetória retilínea e para você não ficar fora da sua faixa, você tem que dar uma pequena movimentação para a esquerda para poder seguir o alinhamento, né? Que ele é corrigido aqui de forma literalmente através de uma gambiarra, né? Para você não entrar na faixa, na ciclofaixa, tá? Então ficou muito ruim isso aí, tá? Mas diga. Eu acho que esse pera aí da sinalização à esquerda, isso aí eu acho que foi proposital, porque ainda não mudaram. Onde é isso? É aqui em Macapá, eu não sei, acho que essa rua que está passando na frente, que no caso, sem ser a rua que está escrito pera, a rua que a gente vai cruzar, eu acho que é a Cora de Carvalho ou a Almirante Barroso, não tenho certeza, eu acho que é uma das duas. É um pouco antes ali da entrada que vai pro SEAP ali, da Ah, Alvorada. é? Será que tem uma feira aí durante o dia aí que fecha a rua e por isso que eles colocaram pera aí, porque vende pera aí? Não, né? Acho que é pera de espera, entendeu? Ah, é a abreviação. Acho que é essa a né? ideia. Bem, mas não sei, né? A gente brinca aqui, né? Mas sei lá, né? Tem uma questão cultural, não sei. Né? Vamos deixar quieto essa questão aí. Ok? E professor, Pode falar. com relação a essa sinalização aí Eu incompleta, como? né? Essa incompleta aí que Sim. está a faixa de pedestre, é que quem vem assim na Leopoldo Machado verifica que tem muitas placas de permitido estacionar do lado direito do bordo da via. E o que dá a entender é que era realmente para ser até a metade, aí como está na foto de cima, e que essa parte da direita da via era para servir como estacionamento. Porque tem tantas placas, muitas placas assim ao longo de toda a via, só que ninguém respeita assim como estacionamento, né, de fato. Mas ficaria estranho, né? Porque você criaria um afunilamento aí num trecho, né? Onde você tem uma grande movimentação em termos de quantidade. Né? Sinceramente, eu não entendi qual foi o objetivo. Exatamente, é por isso que ficou essa confusão na hora que eles tentaram corrigir, né? Porque ficou muito ruim, na verdade. Essa questão da ciclofaixa na Leopoldo, eu não sou contra a mobilidade, pelo contrário, né? Seria até um pecado falar que sendo da área de transporte, né? Mas eu achei uma falta de senso implantar na Leopoldo, tendo uma orla, uma solução bem mais interessante nesse contexto aí, né? Principalmente porque eles mantiveram, né, o estacionamento na Leopoldo só trocando o lado esquerdo para o lado direito, né? Então eu achei que não ficou bem legal isso aí, não. Eu não faria. Se eu fosse secretário de obras, se eu tivesse esse poder de decisão, eu não faria essa ciclofaixa na Leopoldo. Tá? Eu procuraria, talvez, utilizar a orla aí, não sei, acharia uma outra alternativa. Até porque, se você passar nos horários ali de grande movimentação, ela fica muito vazia, né? E a Leopoldo Machado piorou com relação à questão de tráfego, tá? Mas aí já foi feito, tinha dinheiro para fazer isso, né? E agora vamos ver o que vai acontecer. Tem até um trecho aqui perto da Pedro Lazarino, que fez uma onda ali, eu não sei se houve uma frenagem brusca ali, está literalmente uma barreira, né, que a própria ondulação do asfalto, né, aquelas patologias lá que vocês estudaram em pavimentação, que formou ali, ficou um negócio bem estranho ali. Entre Pedro Lazarino e Anhanguera ali, na Leopoldo Machado. Quem estiver circundando por ali, olha para o seu lado esquerdo que vai ver essa anomalia, ok? Então, muito estranho, né? A gente pode considerar que seriam maus exemplos, tá? Porque é confuso e sinalização, como a gente falou, tem um objetivo exatamente o contrário, né? Que é esclarecer, né? Tornar mais simples para o motorista entender as regras que foram condicionadas para aquele ponto, né? Principalmente se tratando de uma interseção, né? Então, a gente desconsidera isso aqui, desculpa, em termos de soluções, né? Na verdade, vem aquela pergunta, será que houve um projeto? Lembrando que o projeto é justamente você pensar antes de executar, né? Criar um projeto significa isso, né?
Ele já vai pensar e vai desenvolver algo gráfico e vai ser executado, mas foi pensado anteriormente, ok? Outros exemplos aqui, pessoal, eu peguei algumas rotatórias, né? Ó, eu não sei exatamente que imagem é essa, né? Mas é uma rotatória, eu percebo que ela não tem aquelas ilhas, né? Mas tem bastante sinalização horizontal, né? Vocês conseguem compreender o que ele está querendo dizer aí? Tem aqui alguma coisa parecida até com uma somatória, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? São sinalizações que podem fazer parte, inclusive, do portfólio lá do local, tá? Mas aqui no Brasil é meio incomum você ver rotatórias com esse tipo de sinalização. Alguém ia falar? Tem até um keep clear aqui, ó. Acho que dá até para... Mas se por cima você não entende, né? Trafegando pela mesma, talvez você também tenha certa dificuldade, tá bom? Esse exemplo que estava lá na entrada da aula, né? Aí você entende melhor as sinalizações, né? Principalmente porque ele está indicando várias áreas aqui, através de elementos que tendem a canalizar as movimentações, conforme a gente vê aqui, né? As próprias faixas aqui, ó, tracejadas, que circunscrevem aqui o canteiro central, também são tracejadas porque elas permitem, inclusive, ultrapassagens aqui, né? Se está tracejado, né? Você poderia até trocar de faixa, né? E o mais interessante da imagem, né? Que a prioridade não é nem o veículo, né? E sim os pedestres, né? Que as movimentações dos mesmos são feitas acima da elevação da rodovia, né? É um projeto que foi implementado lá em Xangai, né? Acho que daria para fazer algo parecido aqui, né? O que vocês acham? Aliás, a pergunta que eu faço, cadê a sinalização horizontal aí? Alguém foi lá e apagou com borracha? O que vocês acham? As verticais existem, né, pessoal? A gente até tem umas placas aqui com a questão da preferência, mas, de fato, é meio que... Por mais que você conheça já as movimentações previstas, né? Mas fica engraçado porque você não tem as marcações que seriam as convencionais para esse tipo de rotatória, né? É até uma rotatória que está sendo analisada, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí da questão do reprojeto da mesma, né? Foi discutido aí ainda no governo do prefeito Clécio. A proposta é exatamente implantar o que está na imagem, né? Esse viaduto, certo? Aqui tem uma imagem em planta. Essa daqui é a do Maia, aqui é a JK, né? Sentido que vai, né? Santana-Macapá, e esse sentido aqui que vai para a Unifap, ou pode fazer a conversão à direita seguindo a Demar Maia. O elevado, basicamente, ó, seria para atender esse fluxo aqui, ó, que é o fluxo que causa essa retenção aqui, né? Que seria aquele, ó, que você vem e faria a entrada na Demar Maia, né? E aí, algumas coisas que a gente pode comentar em relação a essa proposta, né? Eu não sei se virou projeto ainda, talvez sim. Isso daqui, pessoal, está estimado em torno de 10 milhões, tá? A construção desse elevado. Parece que já tem até recurso disponibilizado para isso, né? Mas eu acho que a gente poderia melhorar um pouco ele aí, no sentido de pensar também, talvez até fazer um alargamento melhor, né? Desse ponto aqui, porque se você ver, né? Pelo menos pela perspectiva 3D, né? Parece ser uma largura muito pequena, né? Que pode gerar, inclusive, acidentes nos trechos, né? Que vão no trecho que está fazendo, na faixa, né? No fluxo de tráfego que está percorrendo o mesmo, né? O que vocês acham dessa imagem aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém já tinha visto essa perspectiva? Professor, extremamente inviável. Inviável? Já condenou? Pode falar, continuar. Bora, Eu Júlio, acho, termina agora. É que recentemente... Eu sou o prefeito, eu quero saber por que inviável. Vai. Não, primeiro que é uma obra política, né? Me desculpe as palavras, mas assim, recentemente Mas esse trecho... Júlio, não são? mas isso é um golpe claro, assim, sabe?
Porque, por exemplo, recentemente esse trecho aí passou por um recapeamento, né? Uma tentativa ali de ajustar essa rotatória, talvez. Não, foi só um recapeamento mesmo. E parou a cidade, né? Aí uma obra dessa, no final de governo, não vai ser concluída assim tão cedo, sabe? Vai causar uma confusão grande e, cara, não cabe, não é hora de um viaduto ali naquela rotatória. A gente tem outras soluções aí, até mesmo, se eu falando alargar vias, né? A gente já havia conversado um pouco sobre isso, mas até mesmo dividir o trecho aí, né? E buscar outras rotas alternativas, né? Oferecendo mais segurança nessas rotas alternativas, né? Simplesmente com uma iluminação, às vezes. Aqui falta muita iluminação, né, nas vias. E desafogar um pouco o trânsito, né? Oferecer outras rotas ao invés de usar uma única, né? Acho que isso daí é totalmente descartado. E sem falar que não faz sentido, né? Até mesmo para as distâncias de visibilidade parada. Aí tem esse trecho, né, em anexo aí lá na lateral para um possível, né, uma falta de gasolina de um carro aí que parou no meio e já era, parou o trânsito. Qualquer acidentezinho aí, né, nesse trecho que um carro batendo na costa do outro, aí para o trânsito inteiro, aí não sei não. Esse projeto aí, nota 0. O que eu vou falar minhas considerações, tá? Independente, eu não vi nada detalhado, eu acho que essa maquete ela é muito representativa, tá? Um balanço gigantesco aqui para uma rodovia, isso não é convencional, né? Tem algumas coisas aqui que eu acho, se orçaram considerando a maquete, o orçamento vai subir, tá? Porque não é só isso. Mas eu acho que a gente parte com uma solução elevada, né? À medida que a gente esgota todas as possibilidades de fazer correções, considerando melhorias em nível, tá? Eu partiria primeiro desse princípio. Aí eu vou analisar as questões dos acessos adjacentes, da questão do reprojeto do próprio formato, trabalhando ou não com a interseção na forma de rótula, tá? Vendo os impactos que eu teria com desapropriação, né? Porque ali é tudo apertado. Tem uma oficina que geralmente eu levo lá para trocar pneu, que tu tá na rotatória, só joga para a direita e entra nela. Para sair, é um Deus nos acuda da mesma, inclusive, né? Então, eu tentaria esgotar tudo que fosse possível, né? E depois disso, né, é claro, pensar em uma solução elevada, mas eu faria muito diferente do que está aí, tá? Já que é para gastar com fundações, com desapropriações, né? Eu acho que do jeito que está aí, se for o que está na maquete, está jogando dinheiro fora. Aí, de fato, eu concordo contigo, tá? Alguém que queira comentar também? É a nossa cidade, né, pessoal? Temos que ser críticos. Aí, professor, eu estava até comentando com meu pai também a respeito que uma obra dessa, quando ela começa, ela está fadada a parar, né? Por conta até mesmo da infraestrutura. O cara cavou para fazer a fundação e encontrou algum tubo que não está catalogado, com certeza. Beleza, o cara resolveu o tubo, aí subiu o viaduto, aí bateu algum fio da senha. Aí é para acabar, aí vai ficar parado igual as passarelas da Zona Norte. É complicado, eu acho que eu não sei exatamente. O pessoal, eu estou com esses problemas, a gente está com uma parceria em andamento, né, em processo de assinatura aí. A ansiedade é incrível, né, principalmente dos políticos, mas a gente tem uma certa dificuldade de passar para eles que, para você fazer um projeto, você precisa ter todo o process, que é fazer estudos, avaliar um monte de coisa. O cara já acha que a solução vai sair do teu boné. Assim, a solução é essa. Não existe solução pronta, né? A não ser que seja um caso muito simples ou uma repetição de uma situação que você já resolveu anteriormente. Mas é complicado. Eu confesso que quando você chega nesse nível de ter que apresentar algumas ideias, principalmente nessa esfera política, tem que ter certos cuidados, senão complica, tá, pessoal? Complica mesmo. Então, seguindo aqui, né, não tem nem sinalização, né, pessoal? Daí não tem, né? Pelo menos na maquete não, né? Mas eu acho que realmente não faria dessa forma, com certeza. Procuraria esgotar outras análises. Né? Mas voltando à sinalização, tá, pessoal? Toda essa parte de diretrizes e recomendações, vocês acessam através dessa publicação aqui do DENIT. Volto a falar, é impossível a gente varrer todo o conteúdo de sinalização, porque é muita coisa, não é a minha especialidade, tá, pessoal? Eu não sou especialista em sinalização, mas a gente vai apresentar o que está no conteúdo programático. Então, você acessa lá o IPR 743, e lá tem várias, 458 folhas, se eu não me engano, tá? Ele é até recente, 2010, onde você vai ver vários aspectos,
inclusive as questões gráficas, tamanhos de placa, tudo isso, mas a gente vai tentar apresentar algumas delas na aula de hoje. Vamos dividir, primeiramente, na verificação da sinalização vertical, tá? E depois a gente conclui a aula com as questões de sinalização horizontal. Então, qual é a função da sinalização vertical? Você já conhece, mas a gente pode relembrar. A primeira delas, informar sobre as obrigações, limitações, proibições ou restrições que regulamentam o uso da via, né? Conforme a gente viu lá numa das imagens do início da aula. Né? Outra, advertir sobre riscos ou mudanças de condições da via, tá? Isso daqui, às vezes, tu tem uma obra acontecendo, né? Um desvio, você também pode fazer uso da sinalização vertical, né? Aí é uma sinalização vertical provisória, inclusive, né? Para fazer esse tipo de indicação, né? Ou proibição, que vai evitar acidentes. A terceira é indicar direções, distâncias, serviços, né? Pontos de interesse. E também, pessoal, educar, né? Fazer com que você, de certa forma, com o tempo, né? Fazendo o correto, que é seguir as sinalizações, trafegar da forma que está sendo prevista para aquela via. Claro que isso vai depender da colocação correta, ou seja, que essas sinalizações verticais estejam dentro do campo visual, né, pessoal? Não adianta colocar uma placa e não ver a mesma, né? Não vai adiantar em nada. E às vezes eu vejo essa placa quando eu estou em cima da mesma, também é um erro. A gente vai ver que tem algumas recomendações com relação à distância, que tem a ver com distância de visibilidade, inclusive, da legibilidade, né? Aí a importância da padronização das fontes e principalmente das cores das placas, né? Para você ter essa questão de poder enxergar a mesma distância. E, claro, do entendimento por parte do condutor, né? Não adianta você colocar um símbolo lá todo esquisito, né? Que não seja trivial e simples, que a pessoa vai olhar, vai ver a placa, mas não vai entender nada, né? Então, é por isso que é importante também você simplificar e há uma padronização nesse sentido. Para que a sinalização vertical seja efetiva, devem ser considerados os seguintes fatores para seus dispositivos, tá? Aí vem, mais ou menos o que eu falei anteriormente, né, a questão do campo visual, né? Aí mostrando uma placa bem localizada, ó, você tem visibilidade, ela está exatamente numa posição que permite a você entender a mesma, né? Ela está ali para indicar que tem uma curva o quê, pessoal? Aberta ou fechada? Quem lembra aí da prova do Detran aí? É uma curva fechada, não é isso? Fechada. Tem aberta, que é um símbolo diferente, né? Claro, se ela tivesse assim, você só viria ela bem perto, né? Ou até não viria, né? Se você queria entrar em Cataúi, alguma coisa, você ia perder a entrada, tá bom? Então, eu preciso garantir isso, né? Ou seja, de vez em quando tem que fazer a manutenção ali para evitar que a vegetação bloqueie, né, a visibilidade da mesma, né? Então, isso daqui não é legal. Isso aqui falando dos símbolos, mensagens simples e claras, falando também em padronização, tá? Algumas diretrizes já falando com relação a regras do DENIT, ó. Considerando aqui a posição dela, pessoal, o DENIT prescreve que você tem uma inclinação em relação ao seu eixo ortogonal, né? Já que o motorista tem que ver ela de frente, de no máximo, pessoal, 5 graus, tá? É permitido de 3 a 5, tá? Se você tem zerado, tá ok, né? Mas de 3 a 5 você teria ainda um intervalo razoável, né? Com relação a esse giro aqui, que pode acontecer devido a alguma circunstância qualquer, né? Não diria que o vento, né? Já que a área da placa é pequena, mas alguma coisa ali poderia indicar até a questão de posicionar a placa devido a algum obstáculo aqui visual, né? Mas você tem que preservar esses 5 graus aqui, tá? Se eu falei por cento, esquece, tá, pessoal? É 5 graus, tá? Isso também vale no sentido do perfil, tá? Considerando a vista em perfil. Também no sentido vertical, teria inclinações que não podem aqui, ó, esse ângulo aqui não pode ultrapassar essa variação 5 graus, tá, pessoal? Senão você vai ter o comprometimento da visibilidade da mesma, né, com relação ao motorista. O motorista com relação à placa. Dimensões, cores
e a questão dela ser reflexiva, né? Isso é importante também, você precisa considerar, né? O DENIT prescreve, pessoal, ele já te dá uma série de tabelas, tá? E basicamente esse manual, eu informei para vocês, metade deles é tabelas, literalmente, onde em função da classe da sua rodovia, em função do tipo de placa, tá? E da localização da mesma, você já vai ter os tamanhos delas, tá? Por exemplo, aqui, ó, considerando essas classes, para a zona urbana, eu poderia adotar o comprimento, tá? Considerem um quadrado aqui, ó, fazendo a parte de fora da placa, tá? Então, esse lado aqui seria igual a 35 centímetros, tá? Se eu tivesse em zona rural, aí teria uma diferença entre classe 1B, 3 e 2, ó. Eu teria variação. Na verdade, eu teria diferença entre classe 1B e 2 com relação a 3, ó. Que seria 50 centímetros em vez de 40, tá bom? Isso daqui são tabelas mesmo, vão valer tanto para placas que você tem a função de ter regulamentação, né? Como também para aquelas que têm a função de servir como advertência, tá? Então, você vai lá no manual, verifica qual é a questão da classificação da sua via e automaticamente você já vai saber o formato para projetar, né, essas placas, né? Lembrando que elas são feitas em aço galvanizado, tá, pessoal? Justamente para evitar corrosão. A espessura delas nem chega a 1 milímetro, se eu não me engano, mas está lá no manual, perfeito? E as dimensões em planta, né, aqui em seção, aliás, estão vistas aqui do lado, tá? Aqui também é o caso de uma placa indicativa, que geralmente você utiliza ali para mostrar o trecho da BR, qual o quilômetro que você está da mesma, tá? Então, tudo isso daqui é padronizado, tá, pessoal? Quando você trabalha com projeto, e quando você faz esse projeto num programa, você já inclui o código local, né, que no caso é o DENIT, e aí ele já vai te dar esses formatos tudinho certinho, tá? Ele já tem uma biblioteca disso. Basicamente, você só escolhe a posição que você vai incluir o seu elemento, né, no caso a sinalização vertical, no seu projeto, tá? Aqui é o código de cores, tá? Esse Mansell aqui não é o ex-piloto de Fórmula 1, tá? É Mansell. E isso daqui é um padrão de coloração que você tem, que é o padrão que o DENIT considera para as placas verticais, para sinalização vertical. Com relação ao posicionamento dessas placas, né, em relação à via, tá? Eu estou olhando de frente às mesmas. Se eu tiver pistas sem acostamento, pessoal, ó, automaticamente a minha plataforma ela termina aqui, né? Eu falo a parte da via, né? E eu tenho que garantir um afastamento mínimo dela, ó, horizontal, de 1,2 metros, tá? E a altura da placa também, pessoal, aí é fixa, tá? Em relação a esse ponto inferior aqui da placa, é também de 1,2 metros, tá? Isso daqui é padrão, tá? No mínimo 1,20, e essa altura ela é sempre 1,20 metros. No caso de você ter acostamento, aí você só muda a questão da referência. As distâncias permanecem, mas em vez de considerar aqui o corner da pista, você vai considerar aqui o corner, né? Que seria o lado, aqui a parte mais fora dela, agora levando em consideração o acostamento, tá? Então você também afasta do acostamento 1,20 m. Isso é padrão para qualquer tipo de sinalização vertical que você tem, tanto de advertência, de regulamentação e de indicação. Com relação ao posicionamento longitudinal, aí você leva em consideração a visibilidade, né? A distância de visibilidade necessária para a visualização do sinal. O sinal, ele quer dizer da placa, né? É composta pela distância de percurso na velocidade de operação da via, correspondente a um tempo de percepção e reação, de 3 segundos, acrescida da distância que vai desde o ponto limite do campo visual do motorista até o sinal, que é, no caso aí, a placa. Tem uma imagem aqui para a gente ilustrar isso aí, ó. Tá? Então, essa distância aqui, que é a partir dela que você vai ter condição de verificar e visualizar a mesma, né? Ela é obtida exatamente fazendo essa somatória aqui, tá? Considerando essa questão da percepção e da visualização. E você já tem, em função da velocidade da via, né, essas distâncias pré-estabelecidas, tá? Essa tabela do DENIT é até engraçado que ela considera, é a única tabela que eu vi que não vai até os 120, ó.
considera até 110, lembrando que para a classe 0, a velocidade pode chegar a 120, né? Mas não sei se foi um erro, né? Mas é o que está lá no manual. Aí você tem 40, 60, 80, 100, e aqui, em vez de ser 120, é 110. Não sei se o erro apenas que ele colocou 110 no lugar de 120, né? Mas é o que está lá, e eu fiz questão de trazer a mesma tabela para apresentar para vocês, perfeito? Então, em função da velocidade, eu já vou definir essa distância mínima de visibilidade. Essa aqui, pessoal, já é inteira, tá? Já considerando tanto reação como também essa questão do ponto limite. Com relação a placas suspensas, tá, pessoal? Essas prescrições são válidas para esse modelo de placa, né? Para aquela que você literalmente crava no terreno. Para as suspensas, que aí você já tem uma estrutura um pouco mais robusta, né? A gente pode ter coluna e braço, ó, que é exatamente esse modelo aqui, ó. Nesse caso aqui, você vai afastar, com relação à sua borda, 1,80 m, tá, pessoal? Esse é o padrão. E ela tem que garantir uma altura de 5,5 metros em relação à parte mais alta da pista, que geralmente é o centro, né? Se a gente considerar a pista padrão, que você tem um caimento para o lado, e daqui, da simetria da mesma, você espelha o caimento para o outro. Então, 5,50, isso daqui, inclusive, define o gabarito, né? Que são as alturas dos veículos que vão passar por esse trecho, tá? Lembrando que, por ser um modelo onde você tem, literalmente, um elemento em balanço, né? E dependendo da área desse elemento, você pode ter, em regiões que você tem abundância de vento, né? Problemas com relação a tombamento, tá? Que podem ser desde o arrancamento da placa até o tombamento do poste. Então, geralmente, isso aqui, pessoal, esse tipo de estrutura, você precisa dimensionar, tá? Tem uma memória de cálculo, onde um dos fatores condicionantes vai ser exatamente a velocidade do vento, tá? Da onde eu tiro essa velocidade? Não sei se vocês já viram na parte de estruturas, né? Mas existe uma norma, né? 6123, que em função de isopletas você chega numa velocidade básica, e em função de coeficiente de arrasto você chega na velocidade de projeto, e depois você transforma numa carga distribuída, que você vai aplicar na sua área, tá? E aí você consegue calcular essa estrutura aí plenamente para ela suportar o vento de norma, que é aquele vento que vai acontecer uma vez a cada 50 anos. Ok, pessoal? Além desse modelo de coluna e braço, a gente pode ter também o que a gente chama de semipórtico, tá? É um modelo mais enrijecido, né? Vocês conseguem até perceber pela base do mesmo. Geralmente é um modelo onde você utiliza um elemento tubular para fazer o suporte da placa, né? É a estrutura de fixação aérea de sinais, principalmente de sinais, tá? Semáforos, compostas por apenas um pilar de sustentação, com uma viga em balanço, a gente chama de bandeira simples, ou duas, bandeira dupla, tá? Se eu tiver só uma aqui, bandeira simples, se eu tivesse uma ou duas, aqui seria a bandeira dupla, para a fixação da placa. Como o semáforo tem um peso, né, você precisa ter essa estrutura mais robusta, né, para poder estabilizar o mesmo, tá? Então, a gente entra com esse conceito de semipórtico. Ok, pessoal? Tem um aqui, eu acho que até pulou, né, pessoal? Acho que esse slide está na posição errada. Mas tem um aqui que seria um pórtico mesmo, tá? Acho que acabou saindo aqui da imagem. Acho que seria esse daqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Você vê com muita frequência em rodovia, né? Esse aqui, ó. Acho que eu acabei deletando sem querer, né? Aí você tem literalmente um pórtico, tá, pessoal? Você vai ter estruturação, né? Geralmente, para VC um vão, você utiliza uma treliça, e aí você consegue incluir placas de maiores formatos fixadas no mesmo, tá? Esse pórtico não tem uma padronização, né, tá? Mas você precisa calcular o mesmo. É necessário, inclusive, memória de cálculo quando você faz o projeto dele, em termos de aprovação. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação à vertical? Volto a falar. A ideia aqui é apresentar algumas diretrizes. A gente não vai falar nem de 50% do que está no manual, só para vocês terem uma ideia, né, de onde tirar algumas informações.
Então, vamos seguir aqui. Com relação à sinalização horizontal, né, a gente também precisa falar algumas coisas. Primeiramente, que ela tem a função regulamentar, né, de advertir e indicar os usuários da pista, né, que podem ser condutores ou os próprios pedestres, de modo a tornar mais eficiente e segura a operação da mesma. Tá? Então, essa é a função principal que faz você utilizar a sinalização horizontal. Né? Elas podem ser marcas longitudinais, ou seja, ao longo do eixo principal da pista, né? E podem ser também transversais. Tá? E, principalmente, você tem essa diferença, né? Que essas marcas podem ser contínuas ou descontínuas. Contínua, como vocês já sabem, né? Geralmente está ligado à proibição, né? Principalmente quando você relaciona com ultrapassagem, e a descontínua ao contrário, né? Geralmente ela está ligada com permissões. Com relação aos materiais que você utiliza para fazer a demarcação das mesmas. Geralmente tinta acrílica, com ou sem microesferas de vidro, tá? Essas microesferas é para melhorar a aderência, aí você tem algumas especificações da mesma. Massas termoplásticas com relação à dilatação, para evitar o descolamento da tinta com relação à temperatura do pavimento, também com ou sem microesferas de vidro. Plásticos aplicados a frio e películas pré-formadas, tá? É até um ponto, né, interessante, não sei se vocês têm conhecimento, né, mas o ideal é que essas sinalizações, sem manutenção, elas durem pelo menos 5 anos, tá? Mas o que a gente percebe é que essas sinalizações, com pouco tempo, né, de aplicação, né, e pouco tempo, eu falo inclusive meses, né, a gente já tem descolamentos e até o sumiço das mesmas, tá? E aí está algum problema relativo ao tipo de material que está sendo utilizado, se ele está levando em consideração as características com relação ao pavimento da nossa região. A gente tem alternâncias de temperaturas altas com período chuvoso que esfria, né? Então, tudo isso são fatores que eu preciso levar em consideração na hora de escolher, ó, a minha tinta, né? De forma a tornar ela dentro dos parâmetros. Volto a falar, estou falando de 5 anos. Mas, de fato, dificilmente a gente vê essas sinalizações durarem tanto tempo. Com relação a marcas longitudinais, linhas de divisão de fluxo de sentidos opostos, tá, pessoal? Aquilo que você já conhece, a gente vai ver de forma bem breve aqui, né? A contínua, aquela que não permite ultrapassagem e deslocamentos laterais. A que você tem descontínua, ela vai fazer exatamente o contrário, ela vai permitir. Quando você tem a dupla, né? Ela não permite ambos os sentidos, né, pessoal? Tanto no sentido que está indo como no voltando. Aqui ela permite apenas um dos sentidos, né? Certo? Aqui nos dois. E aqui você tem um misto delas, tá, pessoal? Nesse caso aqui, está sendo permitido somente lá para o veículo que está indicado por essa letra, que é uma letra B, tá? Então, lembrando aquelas questões. Elas podem ser utilizadas também para fins de divisão de fluxo do mesmo sentido, tá? Aqui eu estou com a sinalização amarela, pessoal, a cor, é porque eu tenho uma via onde eu vou ter 2 faixas de rolamento, sendo que eu tenho um sentido duplo, né? Uma vai e a outra volta. Aqui, quando eu tenho a sinalização na cor branca, eu já vou ter vias com 2 faixas, só que ambas vão para o mesmo sentido, tá? E aí, quando eu tenho a faixa contínua, é justamente para não permitir a ultrapassagem, e descontínua quando eu estou permitindo a mesma. Aqui um exemplo de aplicação, ó. A parte de baixo é permitida, né, o deslocamento, a ultrapassagem, e a de cima, não. Outros elementos que também fazem parte dessas questões de sinalização horizontal. São as linhas de bordo, que geralmente você vê ali próximo, ou do canteiro central, ou literalmente das bordas da pista. Essas linhas de continuidade têm a ver se você vai permitir ou não que o veículo prossiga aquela sua trajetória original, certo? Geralmente estão na coloração branca, né? E aqui algumas indicações quando você tem o caso de ciclovia e de ciclofaixa, né? Lembrando que para ser ciclovia você tem que ter alguns obstáculos, né? Separando a sua ciclovia da parte da via, literalmente. Ou seja, ou você faz ela mais afastada da mesma, considerando que há um canteiro entre elas, ou então você cria algum obstáculo ali.
Já a ciclofaixa não. Basicamente é sinalização horizontal que vai fazer a diferenciação entre o que é ciclofaixa e o que é via de tráfego convencional. Também é importante falar, né, não sei se a gente tem aqui, eu acho até que tem, mas existem algumas interseções onde se faz necessário você colocar essas áreas amarelas, né? São interseções onde você tem muito fluxo interferindo nos outros. E aí você proíbe, né, que haja, por algum motivo, uma parada do veículo nessa região. A gente chama de marcação de áreas de conflito. Justamente, se ele ficar parado aqui, ele vai impossibilitar os outros fluxos restantes, e vai prejudicar a questão da movimentação e vai gerar engarrafamentos. Outros elementos importantes que vocês sempre vão ver nos projetos de sinalização horizontal são o que a gente chama de dispositivos de canalizações. São marcações disponíveis para orientar os fluxos de tráfego em uma via, de modo a propiciar maior segurança na circulação, de maneira geral, quando se deseja direcionar a circulação de veículos em uma área pavimentada. A cor empregada na marcação deverá ser sempre coerente com o sentido dos fluxos, se você está convergindo ou divergindo os mesmos. Tá? E aí você tem alguns tipos de canalização. Confluência e bifurcações, marcas de área de pavimento não utilizável, marcas de transição de largura de pista, marcas de delimitação e controle de estacionamento e parada. Tá? Só ilustrando o primeiro aqui, pessoal, ó, onde você tem confluência e bifurcação, ó, que é exatamente aqui. Ó, né? Você tem um trecho aqui, aí você está canalizando de forma a tornar nítido a possibilidade de você fazer a bifurcação, ou seja, parte desse fluxo vem para cá, né, e o outro vai continuar na mesma trajetória. Né? Certo, pessoal? Aqui mostra um pouquinho dos formatos de gráficos. Volto a falar, esses valores aqui são todos tabelados e você consegue verificar naquele manual quais são as dimensões que você precisa implementar. Tá? São detalhes típicos, literalmente. Tá? Aqui só mostrando a diferença, né? Aqui está na cor escura, pessoal, mas isso daqui seria branco, né? Porque se eu colocar branco, não ia aparecer aqui na imagem. Então, você tem diferentes formatos e cores, considerando que você vai ter separação de fluxos opostos, que seria essa formatação aqui, ó, né? Ou se você tiver separação de fluxos no mesmo sentido, você já adota, ó, essa configuração onde você tem essa ponta aqui. Volto a falar, isso daqui fica na cor branca, tá? Então não ficou por causa do papel, ia ficar literalmente invisível. E para terminar, pessoal, essa questão da aula, né? É só a gente dar uma olhada geral no reprojeto que foi feito para a P010, em 2010, se eu não me engano, tá? Onde foi feito também o reprojeto da sua sinalização. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Aqui tem o projeto completo, tá, pessoal? Terraplanagem, tudo, eu vou só passar rápido. Só para chegar, se eu não me engano, é na 73, que é a parte de sinalização. Vou aumentar aqui. A estaca zero, como eu falei anteriormente, ela é em Santana, tá? Se eu não me engano, é em Santana. Mas eu não sei, eu ainda estou na dúvida aqui, porque aqui está aparecendo rodovia Juscelino Kubitschek. Não, ao contrário, né? Aqui é a região do Estádio Zerão, então estou equivocado. Na verdade, é em Macapá mesmo. Aí você tem aqui a indicação, né? E aqui é interessante de se verificar como as placas verticais são indicadas, tá? Apesar de você ter detalhes típicos, a posição prevista você indica dessa forma quando você executa o projeto de sinalização. Perceba que você faz aqui, ó, uma vista em planta, né, de um elemento vertical. E aqui vocês conseguem perceber as linhas centrais, né, as linhas de bordo. Essa linha vermelha aqui mais espessa é provavelmente uma ciclofaixa, tá, que deve ter sido prevista
nesse reprojeto da JK. Ó, ela está aparecendo aqui. Geralmente, quando você tem aqui esses pontos de recuo, você precisa representar ela na coloração vermelha. Aqui as estacas, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Aqui você tem uma canalização, ó, certo? Ver se a gente chega aqui numa rotatória só para ver as considerações. Aqui também, ó, percebo que nesse caso aqui não fica claro, não, até fica, ó. Aqui você teria canteiros, ó, canteiros, e aqui você teria sinalizações horizontais referente às canalizações, ó. Então você pode optar por construir literalmente canteiros centrais ou não, tá? Certo? Tem um trecho retilíneo. Aqui é um ponto de ônibus existente, né? Ele representa também, né, como referência. Então, aqui tem até as sinalizações verticais, que realmente é uma ciclofaixa. E aqui tem uma rotatória. Como é Salvador Diniz aqui, eu acredito que já esteja no trecho de Santana, né? Tem todos os trechos aqui, tá, pessoal? Lembrando que esse projeto, ele contempla, vou voltar lá para o início, o trecho compreendido, esse reprojeto, né? Compreendido, ó. Sai aqui Macapá, ó. Acho que aqui literalmente é o marco zero, ó, que é o trecho de início, por isso que a estaca zero está ali naquela região, ó. Vem, chega até o trecho final, que é já aqui na Salvador Diniz, tá? Então, toda essa área verde aqui, ó, essa linha verde, foi o que foi reprojetado, mas esse projeto ainda não foi executado, né? Ele foi pago, foi idealizado, mas não foi executado, até porque a gente não tem lá essa ciclofaixa. Perfeito, pessoal? Alguma questão aí? Volto a falar, sinalização não é muito a minha praia, né? Foge um pouco aí da minha área de conhecimento, mas a gente tentou, dentro do possível, aí, passar um pouco dessas informações para vocês. Mas, caso queiram fazer alguma pergunta, fico à disposição. Então, a palavra-chave, pessoal, é viaduto, em homenagem à obra aí do nossa rotatória da Unimed, já está valendo aí a frequência. E sábado a gente encerra, né? A partir da próxima semana já é com a professora Badini. Eu vou deixar apenas as aulas práticas gravadas lá no canal, a parte do Civil 3D, mas vocês já vão começar a ver essa parte teórica com a professora Badini, referente a ferrovias. Mas antes, temos ainda a última aula aí no sábado, é uma aula interessante, onde a gente vai ver essas obras complementares que você tem na plataforma rodoviária, que é contenções, alguma coisa sobre túneis, pontes, coisas simples relacionadas ao projeto viário. Professor, o senhor falou aí que o projeto não foi executado, né? Não. Projetos assim de pavimentação, né, de rodovias, melhor dizendo, né? Eles têm prazo de validade, assim, tirando a questão do fluxo, né, que eu imagino que seja o principal fator, né? Mas assim, quanto aos aspectos técnicos, né? Se as premissas que forem consideradas, elas já estejam totalmente defasadas, né? E o projeto provavelmente seguir as mesmas, você está com o projeto desatualizado. E aí eu acho que nesse contexto a gente poderia utilizar a palavra validade, né? Existem também algumas coisas relativas às normas. Houve uma atualização, que não é o caso de estradas, né, de rodovias. A gente está trabalhando com prescrições do antigo DNR, né? Algumas mudaram só.
Para te ter uma ideia, o Medina, voltando a essa parte de pavimentação, que é um método de cálculo que está sendo que está em transição para substituir o antigo método do DNR, ainda não está vigente. Já teve publicação, tem artigo para caramba, trabalhos técnicos, já tem um programa, mas ainda não é considerado o método atual para dimensionamento de pavimentos. Para te ver como demoram realmente para você fazer atualizações. Então, eu acho que ainda está na validade, sim, falando desse projeto específico. É de que ano esse projeto mesmo, professor? 2010. Não faz tanto tempo, né? Mas, assim, supondo que o projeto é a mesma validade de pavimentação e rodovias, né? Que a pavimentação é para 10 anos, né? O pavimento em si, né? A média, né? Mas você pode considerar. Essa questão de vida útil é você, como projetista, que pré-estabelece. Se o seu cliente quiser pagar mais, uma construção com maior qualidade, ele pode pedir para 15, 20 anos. Vai depender das considerações, mas 10 anos é a média que você pode considerar aí, com manutenção, tá, pessoal? Com manutenção. Entendi, obrigado. Ok, então, acho que todo mundo já fechou a frequência, né? Já vou fechar aqui. Então, ó, às 22h40, né? Certinho, acho que a aula vai ter esse horário mesmo. A gente fecha essa aula de sinalização e volta a falar. Sábado a gente termina esse ciclo de aulas de rodovias, falando um pouquinho sobre as questões de projetos complementares no sentido de contenções, taludes, um pouquinho de túneis, pontes e outros condicionantes com relação à área de geotecnia, né? Por isso a participação do professor Rambo aí, no que tange a projetos rodoviários. Perfeito? Então, boa noite a todos aí, vou parar de gravar. Um forte abraço. Boa noite, professor.